Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Estamos agora na quinta beatitude, a quinta bem-aventurança, os misericordiosos. Como venho falando para vocês ao longo desse estudo, cada bem-aventurança é como se nós estivéssemos subindo uma escada e uma é ligada à outra. Sempre, enquanto nós vamos subindo, uma é mais difícil que a outra, porém uma é mais excelente que a outra. São características de um cidadão do reino. Ninguém tem essas características de forma natural e nós podemos até perceber, principalmente nessa bem-aventurança. Ninguém é naturalmente misericordioso. Ninguém acorda de manhã e pensa, quero ser misericordioso por nenhum motivo. Não existe isso. O mundo de hoje, principalmente com a filosofia, é que nós temos que ser os melhores, nós temos que sempre ultrapassarmos as pessoas, batermos metas, e as pessoas são ensinadas a olhar para o espelho e focar nelas. O foco hoje é o individual, é o você olhar para dentro de si e achar resposta dentro de si e achar satisfação. Porém, quando nós olhamos o Novo Testamento, e principalmente essa questão da bem-aventurança, desses bem-aventurados, Jesus ele tenta abrir os nossos olhos e mostrar que o mundo ele não gira em torno do nosso ego, da nossa vida e daquilo que a gente pensa de como sermos felizes. A busca de felicidade para o homem deveria ser aquilo que Jesus fala que é bem-aventurado. Jesus fala, bem-aventurado é o misericordioso. Eu sei que isso é fácil de entender na primeira premissa, que bem-aventurado é o que recebe misericórdia. Isso aí todo mundo está de acordo, né? Quando você tem algum problema, quando você está na miséria, quando você está em alguma situação de debilidade, quando você está em alguma dificuldade, quando você recebe aquela misericórdia, quando você recebe um aceno de ajuda, isso é primordial. Imagina você numa situação de doença, numa situação financeira, numa situação precisando de ajuda e alguém lhe estende a mão, alguém oferece ajuda, sendo que essa pessoa não precisava oferecer essa ajuda. Ela não tinha obrigação de oferecer essa ajuda, mas ela oferece em um ato de misericórdia. Bem-aventurado é esse que recebe misericórdia. E o próprio salmista diz que bem-aventurado, né, feliz é aquele que o seu pecado não lhe é imputado. Quando vem uma misericórdia sobre ele e não lhe é imputado aquilo que ele fez. Então, logo nesse início nós percebemos que bem-aventurado realmente é aquele que recebe misericórdia. Porém, Jesus ele foi além. Na bem-aventurança anterior, nós falamos sobre bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Aquele que olha para o mundo, ele olha para as coisas ruins que estão acontecendo na sua própria vida, no mundo, e ele quer uma justificação de Deus, uma santificação e trazer justiça para o mundo. No caso da misericórdia, ele foi além. Ele pegou essa compaixão, é quando o crente pega essa compaixão, esse sentimento, esse desejo de ajuda e coloca em prática. E nós vamos falar ao longo dessa bem-aventurança, dessa beatitude, alguns exemplos bíblicos. E eu acho que já pode vir na mente de vocês, como um bom samaritano, como aquela parábola em Mateus 18 sobre o credor incompassivo. Então, assim, nós temos uma gama de exemplos bíblicos nos mostrando como nós deveríamos ser misericordiosos. Essa é uma característica que o cristão recebe pela infusão do Espírito. Essa é uma característica que somente o cristão vai ter. Obviamente, existe misericórdia nesse mundo. De uma forma diminuída, mas existe misericórdia. Porque existe a graça comum de Deus. Porém, a misericórdia só vem através da graça de Deus. Ela só vem através de um relacionamento com Cristo. Então, você cristão nunca vai ser misericordioso porque decidiu ser misericordioso. Você decide ser misericordioso e busca em Deus essa graça. Amém? Então, agora eu vou começar a passar para vocês alguns detalhes dessa bem-aventurança, dessa beatitude, e nós vamos destrinchar e olhá-la e ver e olhar para a nossa própria vida e tentar identificá-la. Porque se não há na nossa vida essa bem-aventurança, nós estamos errando.